Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: já está preparado? Se prepara. Pode vir do nada. Meu glória. Peço que você abra sua Bíblia lá em Salmos 34. Diz assim: bendirei ao Senhor todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, e ouçam-me, e lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver seus dias felizes? Guardem a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afastem-se do mal e façam bem. Busquem a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar a terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas diversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os ossos e nenhum deles é quebrado. Amém. Eu queria falar assim, né? Não vou falar, não tinha nada preparado. Ele falou comigo ali embaixo. É uma breve mensagem, gente. Ai, Jesus, olha. Tava ali no louvor. Aí o Rafael e a Arminho, o pastor quer falar contigo. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Ai, gente. Amém. Eu queria fazer uma pergunta. Para nós começarmos, sabe, ao que Deus ele perguntou para mim o que nós temos feito no momento da nossa angústia, porque a palavra de Deus fala que no momento da angústia nós precisamos buscar o Senhor, porque é nele que nós vamos encontrar o refúgio, porque é no Senhor que nós vamos encontrar refúgio. Às vezes nós buscamos no momento da nossa angústia, no momento da nossa dificuldade, tantos outros caminhos, que depois de passar por tantas coisas, depois de bater a cara em tantas portas, fala dá murro em ponta de faca, né? A gente dá murro em ponta de faca tantas vezes e às vezes a nossa última opção é buscar o Senhor quando deveria ser a primeira opção. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é: busque a presença do Senhor. Aqui no versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Então, busque o Senhor em tempo e fora de tempo, sabe? Não deixa buscar ao Senhor em última opção. Não deixe de orar, não deixe de pedir resposta ao Senhor de última opção, mas que Ele seja sempre a sua primeira opção, seja sempre a primeira porta, seja sempre aquele que você tem aonde recorrer, que Ele seja o seu refúgio, porque quando você o busca, você encontra refúgio no Senhor. Quando você o busca, você encontra descanso no Senhor, sabe? Em momentos de dificuldades,
é muito difícil a gente, sabe, ficar quieto ou não ficar desesperado. Eu mesmo, quando eu tô passando pelas minhas dificuldades, é o meu maior erro, mas também é uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração. Eu me isolo ou eu fujo de tudo. Tipo agora, né? O pastor fala, e a minha vai pregar, eu falei, não, pastor. Aí ele falou, vai, e desligou o telefone. Aí ele tá em viagem, ele nem vai atender no telefone, ele só vai ver quando chegar em casa. Então, sabe, não se isole, não fuja. Mas se você for correr para algum lugar, corre para a presença do Senhor. Corre para o lugar onde você vai encontrar refúgio, onde você vai encontrar respostas. Às vezes nós procuramos respostas em tantas coisas. Procuramos respostas em pessoas. Procuramos respostas talvez num Google da vida, ou num devocional, ou no YouTube, uma palavra que vai... Ai, eu estou passando por necessidade. Vou buscar uma palavra que vai me trazer angústia. Aí vai lá no YouTube, palavras que vão me tirar a minha angústia. Palavras que vão fazer isso, isso e isso. Quando você tem a fonte de vida, quando você tem Jesus, onde você tem um escape, onde você tem aonde recorrer, o Senhor, Ele é a sua fonte, é dele que vai vir a resposta no momento certo, na hora certa e no tempo certo. Outro ponto que eu anotei aqui tenha os seus olhos fixos em Jesus, porque a palavra dele diz que os que olham para Ele, os que têm os olhos fixos nele, não se acha decepção. Às vezes a gente coloca as nossas expectativas em tantas pessoas, e pessoas, infelizmente, são falhas, e às vezes a gente vai acabar, sabe, tendo as nossas expectativas frustradas. Mas tem um Deus que Ele não tem como ter suas expectativas frustradas. Sabe, nele você vai encontrar o que é certo, o que é perfeito, a resposta certa, o que você precisa realmente fazer. Sabe, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 14. Deixa eu abrir a minha também. Mateus 14, 22. Aqui vai falar de Jesus e os discípulos, quando Pedro ele anda sobre as águas. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente à distância da terra. Perdão, gente. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disse: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, olhou sobre as águas, foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, sendo aqui, Jesus ele aparece andando sobre as águas e eles ficam assustados por conta, né? Quem anda sobre as águas, né? Só Jesus mesmo para fazer sobrenatural. E aí ele anda sobre os discípulos veem Jesus andando sobre as águas e ele fala: não fica com medo, porque sou eu. Ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá. E Jesus só fala uma palavra: venha. E Pedro ele foi. Só que
a partir do momento em que Pedro, ele está ali, saiu do barco, molhou os pezinhos ali, e ele tirou os olhos de Jesus, e ele colocou os seus olhos, como diz a palavra, no vento, na tempestade. Acho que na hora que ele falou, tipo, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá sobre as águas, ele nem se importou da tempestade que estava acontecendo, ele nem se importou das ondas que batiam forte, do vento que estava forte, ele só foi, porque Pedro, ele não andou sobre as águas, Pedro, ele andou sobre a palavra de Deus. Ande sobre aquilo que Deus, ele tem liberado sobre a vida, não ande sobre as suas circunstâncias, não ande sobre aquilo que você está vendo, não ande sobre aquilo que você, sabe, porque às vezes aquilo que a gente está vendo agora, sabe, vai desanimar, vai fazer com que a gente duvide, mas quando nós andamos pela palavra de Deus, pode ter vento, pode ter água batendo, a água pode estar no teu pescoço, mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem a palavra de Deus, você tem tudo. Então se agarre à palavra de Deus, se agarre à promessa de Deus. E ali Pedro, ele vai e olha para as ondas, ele olha para a tempestade e ele começa a afundar. Então, ele tirou os olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Permaneça com os seus olhos fixos em Jesus. Como diz lá em Salmos, aqueles que olham para o Senhor, aqueles que têm os olhos fixos no Senhor, não acha decepção, não vai achar tristeza, não vai achar decepção nos seus rostos. Então, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, independente do que esteja acontecendo, independente das coisas estarem boas ou das coisas estarem ruins, independente do cenário que você está vivendo hoje na sua vida, não tire os seus olhos de Jesus, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, se agarre à palavra do Senhor, se agarre à promessa do Senhor, sabe? Não há nada melhor do que a gente andar sobre a palavra de Jesus, porque se você anda sobre a palavra, pela minha palavra, talvez eu vou liberar uma palavra e eu seja falha sobre a sua vida, ou talvez você tenha uma expectativa em mim que eu possa falhar, mas Jesus, ele não falha, Jesus, ele é fiel e ele cumpre aquilo que ele diz. Então, se ele liberou uma palavra, se ele está falando, segue esse caminho, faz isso, toma essa atitude, se posicione nisso, faça, porque vai acontecer. Outro ponto que eu botei aqui é que quando buscamos o Senhor, nós encontramos o refúgio. Só que em momentos, sabe, como eu falei, em momentos de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é se desesperar. Mas tem um refúgio no Senhor para você. Tem um descanso no Senhor para você. Tem uma música que a gente sempre canta aqui, que é que se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que o Senhor é aquele que nos guarda. Sabe, às vezes nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, mas às vezes no momento de dificuldade a gente tem tanta dificuldade de correr para o Senhor, tem tanta dificuldade de se achegar no Senhor. Às vezes nós batemos em tantas outras coisas, fazemos tantas outras coisas, mas não buscamos realmente aquele que por quem a nossa alma espera, aquele que se a gente se lançar aos pés dele, nós vamos ser refugiados, nós vamos ser consolados, nós vamos ser abraçados. No versículo 14, diz assim, aqui, afastem-se do mal e façam bem, busque a paz com perseverança. Então busque a presença do Senhor com perseverança, busque com perseverança, porque às vezes quando nós estamos procurando uma resposta do Senhor, ou às vezes quando nós estamos passando por uma fase difícil, a coisa que a gente mais quer é que acabe logo. Eu quero que acabe logo, eu quero que essa fase passe logo. Mas às vezes Deus requer de nós perseverança. Às vezes Deus quer de nós que a gente se posicione e persevere, e só fique ali. Às vezes você não precisa fazer nada, Deus não quer que você faça nada, Deus só quer que você se posicione e persevere. Quer que você posicione e espere nele. Lá no Salmo 120 diz assim, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Abacuque 2.
diz assim, amém? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e a resposta que terei à minha queixa. Então, se posicione, como meu pai falou aqui, como atalaia, suba, sabe, ao topo da muralha, espere a resposta do Senhor. Às vezes nós andamos tão ansiosos, às vezes andamos, sabe, querendo uma resposta logo e tudo mais, mas o que o Senhor quer de nós é posicionamento. O que o Senhor quer de nós é que nós venhamos ser como sentinela, que fica ao alto do monte, esperando a resposta do Senhor. Sabe, não se precipite em fazer coisas esperando que o Senhor te responda logo. A pastora até pregou aqui num domingo de manhã, falando que às vezes o silêncio do Senhor também é resposta. O silêncio do Senhor às vezes é falando, espera em mim, aguarda em mim, sabe? E às vezes o que precisamos é isso, só se posicionar e permanecer, porque a resposta do Senhor vai vir. Só que a resposta do Senhor não vem no meu tempo, na hora que eu quero. E isso também é tratamento, porque misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Quando você quer que algo aconteça, ou quando você quer que a sua súplica seja respondida, e você não tem resposta, e você fica agoniado, isso também é tratamento do Senhor para a minha vida, para a sua vida. E é um momento em que Deus ele vai tratando, e é um momento que Deus ele vai mexendo e vai falando, não é no seu tempo, é no meu tempo, então espere em mim, aguarda. E também é a perseverança. É a nossa perseverança, até quando? Até quando a gente vai permanecer no Senhor? Até quando a gente vai esperar no Senhor? Até quando a gente vai esperar para a resposta certa? Porque às vezes no momento da nossa ansiedade acabamos tomando decisões, vem tomando atitudes que não é aquilo que o Senhor quer. E às vezes nós quebramos a cara porque não esperamos no Senhor, porque não permanecemos no Senhor. Eu estava conversando com a Gabi ontem, a Gabi está fazendo psicologia, né? Ela também é minha amiga. E aí às vezes a gente senta para conversar, aí às vezes eu ouço ela e ela me dá uma resposta que me confronta, aí às vezes ela me ouve e eu dou uma resposta que confronta ela. É assim, amiga é isso. E eu estava conversando ontem sobre as minhas queixas, eu falei, Gabi, poxa, assim, é isso que está acontecendo, é isso essa atitude que eu queria tomar e tal, não sei o quê. Aí eu tinha falado com ela, eu falei, às vezes o meu escape, quando as coisas estão acontecendo na minha vida e eu não vejo... Eu vou chorar, aí vai dar de Alex, calma aí. E eu não vejo, vamos dizer que uma luz no fim do túnel. Quando eu não vejo o que realmente vai acontecer, que eu tenho que esperar no Senhor e eu estou no momento de tratamento. E eu já falei diversas vezes com o meu pastor, eu falei, pastor, a minha opção no momento que as coisas estão apertadas para mim, eu falei, pastor, eu prefiro deixar tudo, eu prefiro desistir, melhor falando, eu prefiro ser fraldinha. Ele falou, ontem eu estava na ligação com ele, aí ele falou assim, você pregou no culto? Eu falei, não. Aí ele falou assim, você tá uma chupetinha mesmo, eu vou voltar e vou trazer uma chupeta para você. Mas na minha aflição, no momento de eu não saber o que fazer, eu acabo desistindo. Eu falei, não quero mais nada não. Não, passa pro outro. E não é isso que Deus ele quer de nós. Por isso que eu falei lá embaixo, eu falei, Senhor, realmente não tinha preparado nada, eu não estava nem preparada. A gente chegou aqui falando, é você que vai pregar? Eu falei, eu não. É tu? É a Vivian? Não, acho que é a Vivian. Não, acho que é o Jesus nem veio. Eu falei, não, deve ser o Salim. Aí o Rafael foi lá, Yasmin, pastor, quer falar com você. Eu falei, sangue de Jesus e poder. Aí eu estava lá embaixo, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque não adianta eu falar aquilo que vem de mim. Mas acaba que o Senhor, a palavra de Deus, ele ministra antes ao nosso coração para depois ministrar o coração de outras pessoas. A palavra de Deus é igual a espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, minha filha. Aí bate aqui e bate lá, minha filha. Aí se eu estou tomando, vocês vão tomar também. Então, no meu momento de angústia, para mim, o que é mais fácil, o que é a minha opção, não é a opção do Senhor, é eu desistir.
É eu deixar tudo e falar, Senhor, eu quero não. Já que eu não estou tendo resposta, eu não quero não. E já que as coisas não tão fáceis para mim, eu não quero não. Mas o que Deus ele quer de nós é perseverança. É realmente se posicionar e esperar nele. E perseverar. Ah, não está indo nada certo. Se posicione e espere. Ah, Yasmin, eu não estou tendo resposta. Se posicione e espere. Ah, mas isso que eu quero do Senhor, eu não estou vendo nenhuma saída, eu não estou vendo aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu só estou vendo tudo escuro, eu só estou vendo tempestade, eu só estou vendo tudo menos uma luz no fim do túnel. Se posicione e espere. Permaneça no lugar que Deus pediu para você ficar. Permaneça no lugar em que Deus ele quer, sabe? Porque uma hora, igual o pastor sempre fala, o de repente, Deus ele vai atender a sua oração. Deus ele vai atender a sua súplica. Deus ele vai vir de encontro àquilo que você precisa e no momento certo vai acontecer. Só que se você desistir, se eu desistir, do que adianta? Depois a gente vai ter que ir lá, voltar, pegar nossas coisas e voltar para o lugar onde Deus ele quer. A pior coisa é você sair do lugar que Deus ele tem para sua vida, que Deus ele quer de você, e depois você ter que voltar aquele caminho todo de novo que você fez. Sabe, a pior coisa é isso. Então, não saia do lugar que Deus te pediu para você ficar. Não saia do seu lugar de posicionamento. E é muito engraçado porque a gente sabe o lugar que a gente precisa ficar. A gente sabe o lugar onde a gente precisa estar, mas às vezes é muito fácil a gente sair, às vezes é muito fácil a gente desistir, às vezes é muito fácil por poucas coisas, sabe? A gente se desviar do lugar onde Deus, que é o lugar que Deus ele tem pra gente. O pastor está falando muito disso. Deus ele tem um lugar para você. Deus ele tem um lugar no coração. Só que a gente precisa procurar esse lugar. E até a gente procurar, às vezes vai levar um tempo. Às vezes vai precisar de perseverança. Às vezes vai precisar de posicionamento. Às vezes vai precisar da gente tirar lixos da nossa vida. Às vezes vai precisar a gente negar o nosso eu. Às vezes a gente vai precisar deixar tantas coisas para trás. Mas há um lugar. Há um lugar no Senhor para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E a gente precisa encontrar. Tem uma música que eu gosto muito. A gente ouvia muito no início da oração, nos primeiros dias da oração. Que ela fala: eu te busco com fogo em meu coração, eu te anelo, eu preciso do Senhor, eu te amo mais que o meu próprio ser. Uma vez eu estava sentada ali onde a Manu está sentada, e Deus começou a ministrar essa música, e eu tinha até esquecido dessa música. Ela fala: e eu te busco com fogo no meu coração, eu te busco, então me ensina a te adorar, porque eu te anelo, porque eu te necessito, porque eu te amo mais que ao meu próprio ser. E o anelo é um desejo muito forte, é um desejo intenso, sabe? Que nós viemos desejar, nós viemos, sabe, ter um anelo de buscar a presença do Senhor, de permanecer no Senhor, de perseverar, sabe? Até que do alto o Senhor libere uma palavra. Até que do alto Ele possa, sabe, atender o seu pedido. Você tem um lugar no Senhor para você. Você não precisa bater em outras portas. Você não precisa buscar em outros lugares aquilo que você vai encontrar no Senhor. Sabe, não perca tempo buscando soluções, buscando métodos, buscando tantas outras coisas. Se você encontra na palavra de Deus, sabe, se é aqui que você recebe o seu alimento, se é aqui que você recebe, sabe, onde você é fortalecido, onde você recebe nutrição, é o arroz com feijão que funciona. Arroz com feijão e ovo que funciona. Jejum, palavra e oração. Sabe, teve um momento na minha vida que eu precisei perseverar no Senhor. Acho que vou chorar, acho que agora eu choro. Foi no momento em que o meu pai, ele, pelo propósito do Senhor, talvez, para que eu me posicionasse, porque precisou isso acontecer na minha vida para que eu realmente não fosse mais uma filha de crente, eu levasse a sério a minha vida de oração, a minha vida de busca pelo Senhor. E eu lembro que eu cheguei para o pastor e falei: pastor, me ajuda. Isso foi em 2016? 2015 para 2016, 2017, por aí.
Eu falei, pastor, me ajuda, eu tô vendo meu pai assim, assim e tal. E eu não entendia o motivo. Ele falou, minha filha, vamos orar. Eu falei, vamos orar então. E eu fiz um voto com a minha tia Aninha, a minha tia Márcia. E a gente falou assim, vamos ficar sem beber refrigerante até que seu pai volte para Jesus. Eu falei, então vamos. Glória a Deus, aleluia. Só que quando a gente faz um voto assim, a gente pensa que as coisas vão acontecer rápido, né? Eu falei, minha filha, daqui a 2 meses, aleluia, vou voltar a beber meu Coca-Cola. Meu mineirinho, gente. Olha, e lá em casa a gente sempre tem Coca-Cola e a gente sempre tem mineirinho. Agora que a gente está se libertando. E aí, meu pai já está liberto já. Ele não gosta dessas coisas não. E aí foi um tempo que você recebe a palavra do Senhor e você precisa se apegar à palavra do Senhor, porque acontece diversas coisas. As tempestades, como Pedro passou, e muitas vezes nessa tempestade da minha vida, do meu a sós com o Senhor, e onde os meus pastores e a minha tia e alguns amigos próximos meus viam, eu olhava para a tempestade, e o momento que eu olhava para a tempestade era o momento que eu duvidava e eu falava, Senhor, acho que isso não vai acontecer na minha vida. Eu acho que não vai voltar, meu pai não vai voltar, mas se ele estiver em outra igreja, tá ótimo para mim, mas eu sei que o lugar dele é aqui, mas se ele estiver em outra igreja, tudo bem. Isso já era um alívio para o meu coração. E foram acontecendo situações. Eu lembro de uma vez que, nossa, sabe aquele culto que o céu tá baixinho, você não sabe se você tá no céu ou se o céu desceu pra terra, é uma coisa linda. E eu falei, caraca, meu Deus, e você sai com gás daqui, minha filha, você, aleluia, glória a Deus, agora eu vou enfrentar o inimigo, não tem nada que me detenha e tudo mais. E você chega em casa e você se depara com aquela situação, parece que o inimigo tá lá e fala, agora eu quero ver se nada vai te deter, eu quero ver se você vai se manter firme. E aconteceu uma situação, e eu na hora liguei pro meu pastor, eu falei, pastor, eu quero desistir. Poxa, eu tava no culto, o culto foi uma bênção, e eu chego em casa e acontece isso, caramba, e não sei o que, e eu sempre recebia palavras, Yasmin, vai acontecer. Aí eu ficava, tá bom, vai acontecer. Até um tempo que eu precisei descansar no Senhor. E quando eu menos esperava, teve a formatura do Você é Capaz. E aí, meu pai estava aqui, porque a Débora se formou no Você é Capaz. Meu pai veio para a formatura dela. E eu lembro que eu estava lá atrás, na última fileira. Estava eu, a Gabi e o Davi ali na fileira. E meu pai também estava. E o pastor fez um apelo. Aí, de repente, abri o olho. E eu orei e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, amém. Porque meu pai já tinha vindo em tantos outros cultos. E eu ficava com aquela expectativa. Igual o pastor fala, tipo, que ele queria ser batizado. Você fica numa expectativa. Agora vai ser. Agora vai. Não vai. E naquele dia eu falei assim, se for da tua vontade, amém. E Deus tocou no coração do homem, rapaz. Ele tá aqui. E naquele dia, eu olhei pra cara da Gabi, olhei pra cara da Davi, a gente abraçou e a gente começou a chorar. Porque, caraca, cara, eu falei, Senhor, Tu és fiel. Tu és fiel, e toda vez que eu passo por uma dificuldade, ou toda vez que eu penso, tipo, caraca, eu não vou conseguir, caraca, será que isso realmente vai acontecer na minha vida? Sabe, eu fico sonhando com o momento que vai acontecer. Eu lembro disso porque eu precisei passar por isso, porque eu precisei me manter no meu posicionamento, eu precisei perseverar. E é o momento que a gente mais precisa orar, é o momento que a gente precisa realmente se refugiar no Senhor, porque no momento que eu não me refugiei no Senhor, no momento que eu me afastei do Senhor, foi das minhas piores crises, onde eu falei, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja. Deus, Ele fala que vai fazer, e vai isso, e vai aquilo, e nunca acontece. Mas no momento em que eu estava no Senhor, no momento onde eu fiz do Senhor o meu refúgio, sabe, foram momentos onde eu fui renovada, foi momentos onde eu pude ouvir Deus falando comigo que não era no meu tempo, mas era no tempo do Senhor. E o tempo do Senhor, Ele é perfeito, sabe? E eu lembro que eu falei que passou algum tempo, porque eu falei assim, não vou entregar o meu jejum agora não, né? Esperar ser concreto. E eu vi meu pai avançando e eu ficava muito feliz. Eu fico feliz, das minhas maiores alegrias é ver ele ministrando aqui, é ver ele pregando a palavra de Deus, sabe? Eu fico bobinha, gente. Fica igual o gato de botas, quando fica com o olho desse tamanho aqui brilhando.
E eu falei, pastor, eu vou entregar o meu jejum. Aí ele, que jejum, minha filha? Aí eu, não, eu fiquei esse tempo sem beber refrigerante e tal. Aí ele falou, quanto tempo? Aí eu, 7 anos, pastor. Aleluia, glória a Deus. E foram 7 anos onde eu fui moldada pelo Senhor. Não foi só o tratamento na vida do meu pai, mas foi o tratamento na minha vida, onde a minha vida de oração foi mudada, a minha vida com Deus ele foi mudada. Então há processos na nossa vida que acontecem e Deus ele está tratando o nosso coração. E enquanto nós não permitimos que Deus ele venha tratar o nosso coração, às vezes aquilo não acontece na nossa vida. Sabe, que você permita o tratamento do Senhor na sua vida nessa manhã. Sabe, que você permita o tratamento do Senhor nesse processo. Às vezes é um processo longo, mas sabe, tudo que vem do Senhor, sabe, a correção do Senhor, o tratamento do Senhor, a palavra diz que às vezes parece que não é bom. Na hora não é bom mesmo, mas depois ele dá fruto. Depois ele vai dar fruto. Então permaneça no Senhor. Permaneça naquilo que o Senhor tem. Persevere, agarre, ore, chore. O pastor sempre fala, chora mesmo, filha, chora, mas não desista. Não seja igual o pastor fala, um chupetinha, uma fraldinha. Não corra daquilo que Deus ele tem para sua vida. Porque às vezes você tá ali de cara pro gol. É igual aquela mulher, ela tava de cara pro gol. Só faltava ela dar um chute, ela ia acertar o gol, ia fazer um golaço e ali ela ia ter a vitória dela. Mas porque ela, sabe, ficou desanimada, ela fraquejou, por tantos outros motivos, ela desistiu. E depois a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que driblar todo mundo. Nem sei de futebol, gente. Mas vai ter que driblar todo mundo. Vai ter que dar... Como é que fala aquele negócio que vai por cima? Lençol. Vai ter que fazer um monte de outra coisa até chegar de cara pro gol. E aí você acertar o alvo, acertar aquilo que realmente... alcançar a sua vitória, alcançar aquilo que Deus ele tem para sua vida, sabe? Que nessa manhã você venha sair daqui para perseverar, para se posicionar no Senhor. Essa palavra não é só para vocês, mas essa palavra é para mim, porque só Deus sabe aquilo que eu tenho passado. E só Deus sabe aquilo que você tem passado no seu coração. Só Deus sabe aquilo que você precisa enfrentar. Só Deus sabe aquilo que você precisa se posicionar. Só Ele sabe. Só Ele sabe que no momento de refúgio, para onde você precisa ir. E Deus, Ele sempre está de braços abertos. Deus, Ele sempre está esperando você se voltar para Ele. Sabe, Deus, Ele sempre está esperando, tipo, você está triste? Eu estou aqui. Você está precisando de uma palavra? Eu estou aqui com a palavra. Sabe, lembre-se sempre disso. Deus, Ele está esperando você se voltar para Ele. Deus está esperando você fazer dEle o seu refúgio, dEle o seu abrigo, porque é nele que você vai encontrar tudo o que você precisa. E é tudo mesmo. Tudo mesmo. Tem uma música que eu gosto muito, que ele fala... Eu falo para as meninas que ela é angolana, mas eu nem sei se ela é angolana. Mas ela fala, quando eu oro, o Senhor fala comigo. Quando eu oro, tu me... Oh, Jesus. Quando eu oro, tu me... Nana. Quando eu oro, Deus me muda. Quando eu oro, Deus, Ele abre para mim. Sabe? Então, ore ao Senhor. Apresente a sua causa ao Senhor nessa manhã. Sabe? Porque Ele vai ter resposta. Talvez hoje. Talvez no momento em que você se posicionar. Mas no tempo certo a resposta do Senhor vai vir. Sabe? Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Que você feche os seus olhos. Faça desse momento agora, sabe? Só você e o Senhor. Não importa quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. É só você e o seu Pai. Só você sabe aquilo que você está passando. Só você sabe aquilo que você precisa se posicionar. Só você sabe naquilo que você precisa perseverar. Lembre-se, se você tem uma palavra do Senhor, se agarre, ande sobre essa palavra. Ainda que você não veja saída, ainda que você não veja uma solução, o Senhor, Ele está do seu lado te sustentando. O Senhor, Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. O Senhor, Ele é presente. Ele é o seu abrigo na hora da angústia.
Sabe, se essa palavra foi ministrada ao seu coração, nós aprendemos que o altar é o lugar onde nós podemos, sabe, entregar ao Senhor as nossas preocupações, as nossas frustrações. Abra o seu coração para o Senhor nessa manhã. Deixa Ele fazer, deixa Ele te moldar, deixa Ele tirar. Permita o tratamento do Senhor na sua vida.